Dói evoluir? Isso dependerá da forma como você vê as experiências vividas. Você encara como dificuldades ou aprendizados. Dependendo dessa resposta, a sua trajetória de vida poderá ou não ser mais leve ou divertida. É claro que eu não estou falando de pessoas que possuem uma dor extrema ou que estejam passando por dores extremas em algum momento, como luto, por exemplo, ou uma doença muito grave, com elas ou com seus parentes. Eu não estou falando das exceções. Eu estou falando, de um modo geral, de como encaramos as experiências de vida. E eu vou trazer isso para um entendimento que eu acho que qualquer um de vocês é capaz de entender. Vocês têm filhos ou netos ou sobrinhos ou são profissionais que lidam com crianças. Por que pais e mães colocam seus filhos na escola? O que há de importante ali? Existe um aprendizado para essa criança, para que ele seja bem-sucedido socialmente falando. Ou seja uma pessoa com um bom emprego, que ele se realize, que ele consiga realizar seus projetos, como casar, ter filhos, comprar um carro. Coisas objetivas colocam você de frente para conhecimentos. Mas o que sabe aquela criança quando você a leva para a escola? Ela não vê nisso nenhum sentido, nenhum. Naquele momento, a vida dela, o que importa para ela é esse micro. Mas você está preparando seu filho para o macro. Ele precisa sentir-se o mais confortável possível dentro do seu meio e dentro do seu momento. É um momento doído para os genitores, porque tem que obrigar seu filho e às vezes ele vai chorando para a escola, mas com certeza quando ele chega lá as coisas mudam de figura. Ele entra em choque, ele começa a aprender a equilibrar os sentimentos, a guardar algumas coisas, a não expor tudo que sente, que faz, porque isso pode na casa dele e não pode ali no ambiente fora da casa dele. Ele passa o dia todo ali aprendendo as coisas didáticas, mas também aprendendo sobre a vida, aprendendo a conviver com o outro, com o diferente, com aquele que ele acha que não gosta dele, aquele que está competindo ou que talvez vá competir com os mesmos lugares conforme ele for amadurecendo. Existe, e isso vocês sabem, que no transcorrer do dia ele vai se adaptar ali. Se a criança teimar em ficar na sua pirraça de eu não quero aprender, eu não quero isso, eu quero ir para minha casa, vai ser um sofrimento muito grande para ele. Você vai pegar seu filho na volta da escola chorando, desgastado, com medo de ir novamente, porque o medo foi alimentado por ele, porque ele se fechou a ver as novidades e o novo que tinha ali para ele usufruir. Mas se ele é uma criança, como a maioria começa a brincar, começa a se enturmar, começa a ver quem tem mais a ver com ele e o outro que não tem, ele não vê as horas passarem. Mas sempre será difícil para ele levantar cedo e ir para a escola, porque ele não vê o motivo fundamental, mas vai conseguir passar aquele dia muito bem e vai aprender outras coisas. A criança que não quer aprender, ou ela vai ficar dentro daquele mundinho dela, fechado, de pirraça, como eu falei, ou ele vai arranjar uma turma como ele e começar a machucar, a ferir e a debochar daqueles que não pensam como eles, o chamado bullying. Aí você passa isso para aquele Deus que você acha
que está ali cuidando de você. Quando você olha Deus sobre essa perspectiva, Ele deveria estar cuidando, Ele deveria estar me dando, eu não deveria estar passando por essas dores. Mostra o lado infantil seu. Primeiro, um Deus Pai, quando Ele tem todo o universo para olhar, Ele tem que olhar o seu problema particular. Isso já é imaturidade, porque a criança não entende a maturidade, porque ela não é. Ela vai aprender, vai passar por um processo. Você também, se está nesse patamar de achar que a vida é só dor, que Deus prestigia uns e não prestigia outros, ter essa visão desequilibrada de como transcorre a vida, de como a vida realmente é, você não vai entender a criação. Se você olhar pelo lado de que Deus é aquele que tem que cuidar de você o tempo todo, quando você como pai ou como mãe também não pode fazer isso o tempo todo pelos seus filhos, você pode até explicar a ele, não coloque a mão ali que você vai queimar. Mas se ele fizer isso sem que você esteja vendo, ele vai se queimar. Se vocês forem simplificando o entendimento que vocês têm da criação, que eu não chamo de Deus, esse Deus que muitos cultuam, eu respeito, mas esse Deus não preenche as minhas necessidades. Foi por isso que eu fui atrás de conhecimento, de entendimento, e aí eu comecei a expandir, eu comecei a evoluir. Tudo tem que ter um porquê, mesmo que você ainda não esteja pronto. Uma criança pode perguntar uma coisa que ela só vai saber quando estiver na faculdade. Mas você vai dar a ela uma resposta que vá acompanhando a evolução dela até que ela esteja pronta para ouvir. Ninguém aqui quer tirar de vocês o direito de reclamar. Eu reclamo às vezes também. Eu também acho que poderia ser um pouco mais leve para mim. Mas quando eu vi, eu me tornei alguém melhor depois que eu levei aquela pá. Porque a gente às vezes leva uma lambadinha. Mas, filha, onde está Deus que não vê as maldades, os maus tratos a uma mulher, por exemplo? Eu perguntaria, onde está o ser humano que vê isso e não faz nada? Não se une para fazer. É muito fácil você dizer, por que o meu pai não tomou essa providência por mim? Porque essa providência você já está pronto para tomar. Nós criamos essa sociedade. Essa sociedade tem desequilíbrios graves. Mas tem informação aí na internet o tempo todo de como você se juntar, se unir, fazer projetos para que isso não aconteça, para que aumente a pena. A gente, como sociedade, porque nós criamos essa sociedade, a gente tem que achar a solução para ela. É muito fácil, você vai fazendo, e depois, onde estava Deus que não me impediu? Você é parte da criação, você já sabe o que é certo ou errado. Gente, não tem uma pessoa que não saiba o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é errado. O que eu não gosto para mim, eu não faço para o outro. O que dói em mim, dói no outro. E dói em todos os seres. Todos os seres vivos nesse planeta. Mas agora o assunto é outro, né? O assunto é trazer para a compreensão de vocês que estarmos conscientes de que a vida é um aprendizado, não uma prisão, vai fazer toda a diferença. Eu, quando trabalhava no salão, tinha o salão de cabeleireiros, eu ouvia a cliente, mas ao mesmo tempo que ouvia, eu olhava para ela, eu prestava atenção nela. E o que é que eu via ali? Às vezes as coisas dissonantes do que ela estava dizendo. Eu poderia resolver alguns problemas,
mas ela precisaria ser parceira, ela precisaria estar comigo. Se ela não estivesse, eu não poderia dar a ela o que ela estava buscando. Então, ela chegava com desespero ali, por isso eu me especializei em tratamento capilar. Ela chegava em total desespero, achando que a vida dela tinha acabado, e na semana seguinte ela já olhava aquele problema de outra forma. Ou seja, eu estou caminhando para resolver. E não está sendo tão traumático como eu pensei que seria. Então a evolução é a mesma coisa. Se você vê que aquilo é um problema, que você está numa prisão, fazendo o que você não quer, quer dizer, você não quer ir para a escola e você está sendo obrigado a ir para a escola, o que você vai fazer? Procurar religiões que te consolem. E a religião vai dizer o quê? Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, eu vou cuidar de você. Eu vou resolver o problema para você. Você pode ir para casa que o seu problema vai estar resolvido se você estiver comigo. Então, a religião, ela pode te ajudar em alguns momentos, mas ela te limita o tempo todo, porque ela vai tratar você como uma criança incapaz de resolver os próprios problemas. Quando aparece na internet alguém dizendo, como eu, que ela é capaz de suprir as necessidades dela e de curar os males dela, sem tanto drama, sem tanto choque, sem tanto dinheiro, ela não acredita. Não, foi tão difícil, eu tive que pedir pelo amor de Deus, eu tive que acender não sei quantas velas, eu tive que ir de joelho até não sei aonde, eu tive que pagar especialistas caríssimos para que eu chegasse a um ponto e eu não consegui. Como é que agora é fácil desse jeito? Porque é. Se vocês querem procurar pelo em ovo, procurem. O que eu posso fazer? O que outras pessoas que estão aqui carinhosamente, eu estou fazendo o que o meu coração pede. Eu não consigo ser desleal a mim. Ângela, você conhece as coisas. Você acha isso das coisas. Coloca na internet. Então tá aí na internet. Tem 1 minuto e pouco de algumas coisas ali que vocês vão aprender, que vocês vão pensar para si, se aquilo convém, se não convém. Pode debater abaixo. Pode dizer, olha, eu acho que talvez seja assim, eu acho que talvez seja de outra forma, eu faria de um outro jeito. Você pode se ajudar e ajudar aqueles que estão no entorno. E os que entram só para criticar, essa aqui é uma psicanalista. Sim, eu vou estar analisando você, porque na verdade você está falando sobre você o tempo todo. É de você que você não gosta. É do jeito que a sua vida está que você não gosta. E não quer se mexer, então você vai lá e futuca aquele que está mexendo. É o bullying, né? É o bullying. Mas eu sou da época que a gente se virava com bullying. A gente não chegava em casa para falar com pai e mãe, não. Não estou nem um pouco preocupada com a opinião negativa que isso venha gerar. Eu precisaria morrer, nascer de novo e eu ia fazer tudo igual de novo. Eu não me importo com a opinião do outro. O aconselhamento, sim, eu busco conselhos todos os dias. Para começar, eu busco conselho no tarô. Eu converso com o conselheiro para ele me mostrar o que está pegando para mim. Porque tem sempre alguma coisa pegando. Porque quem está em expansão, está em expansão. Mas está para ver as suas sombras também, né? E conversar sobre isso e melhorar isso na sua vida. Então, sim, eu tenho sombras, eu tenho incertezas, eu tenho inseguranças, eu posso ter medo, mas a diferença é que eu vou com medo mesmo.